Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, passamos a palavra para o nosso irmão José Jorge Souza Agra para fazer a leitura e análise posterior da mensagem número 34 do livro Verdades que te foram ocultadas. Agra, a palavra é sua. Ok, boa noite a todos. Vamos pedir a cobertura, né, dos nossos irmãos. Vamos pedir a inspiração do alto para que a gente possa discorrer com as inspirações necessárias, né, para a gente tirar as nossas dúvidas. A mensagem é a mensagem número 34 e ela começa assim. Se seguíssemos o exemplo da natureza, nunca precipitaríamos os acontecimentos e aguardaríamos sempre as oportunidades que por lei devem precipitá-lo. Quanto sofrimento agravado pela precipitação, quanta desconfiança e quanta vacilação proveniente da ignorância e causadora das precipitações prejudiciais. Existem mundos que já evoluíram e viver neles é motivo de satisfação. Por lá, as questões entre os seres humanos são resolvidas entre si e os homenageados são sempre os culpados que se humilham, confessando seu erro e implorando o perdão. Tudo é o inverso do que vemos aqui. O ódio é amor e a ambição é a caridade. A ambição do forte é ajudar o fraco e a ambição deste é colaborar para manter a harmonia. A luta é pelo conhecimento e a maior preocupação da humanidade é viver com a consciência limpa e tranquila, a fim de que este esforço sincero possa manter a confiança, a paz e a liberdade. Eles já foram também semelhantes à terra, e como por lei tudo se transforma, progride e evolui, ela também se destina a conquistar uma perfeição idêntica. As leis são imutáveis e os planos do onisciente, na sua perfeição, jamais precisam ser alterados. Tudo está traçado e todos serão impelidos a executar as suas variadas tarefas. Macedônia chama e as musas estão prontas para oferecerem o manjar destinado ao seu príncipe, a fim de salvá-lo de sua situação angustiosa. Ciência, ciência porque tudo é lei. Lei é lei e tudo está escrito. Merecimento é confiança. Confiança é responsabilidade. E eis que chegam a ciência e a sabedoria. A sabedoria e a luz sempre espancam e vencem a ignorância e as trevas. O semelhante atrai o semelhante pela lei de afinidade. O ignorante atrai o ignorante e estacionam, porém a sabedoria consegue atraí-lo e reformá-lo. A sabedoria é a maior fortuna, porque nunca oscila. É produto que não se desvaloriza jamais, é moeda de curso universal. Seu lastro são as virtudes e seu padrão é divino. A sua força é a mais poderosa, seus generais são os conhecimentos, suas armas, as verdades, seus exércitos formados por palavras. Reinarás, príncipe de sabedoria, com os seus conhecimentos farás fenômenos entre a humanidade, e por ela será respeitado, porque a tua missão é implantar a verdade, a fim de que um ambiente digno seja preparado para receber os mensageiros de Jesus e continuadores de sua obra. E tu, berço de um povo que, iniciado nos princípios superiores, elevou a alma acima da matéria para dar ao mundo uma civilização, muito receberás em troca do que ofereceste, embora ainda permaneça na luta e no esquecimento. São mensagens de Pedra Roxa, né, o nosso irmão João Batista, e o que nos chama a atenção é isso, né? Às vezes dá a impressão que essas mensagens são aquelas mesmas mensagens de João Batista lá no deserto, né, fazendo a mesma obra do Cristo, de Jesus, tentando alertar a humanidade. E como tudo é cíclico,
nós verificamos no nosso momento atual a mesma situação daquele tempo. Naquele tempo era Roma que dominava e com ferro e força não se importavam com nada, porque eles eram os poderosos. Hoje, se a gente verificar a mesma coisa, porque hoje o Brasil, a Europa, a África e demais continentes e países, cada um individualmente, passam, que é a sua humanidade, passam pelos mesmos problemas, né, de força, de poderio daqueles que deveriam elevar a humanidade a um patamar de tranquilidade, a um patamar de respeito, de amor, de fraternidade, de igualdade, e não, muito pelo contrário. Eles esquecem que vão desencarnar, esquecem que eles vão prestar conta de tudo isso que eles estão fazendo. E aí o recado a todos, né? Tenham paciência, confiem nas leis ou amem. Eu lembro sempre de uma palestra que eu fiz, né? O erro é pensar que o poder é material. Não, o poder não é material. O poder é espiritual, o poder é mental. Então, usem as suas mentes e clamem por amor, sempre amor. Não se preocupe com nada disso. Amar. Essa foi a máxima que Moisés passou e Jesus bateu na mesma tecla. Amai-vos uns aos outros. Então, a mensagem, se seguíssemos o exemplo da natureza, nunca precipitaríamos os acontecimentos e aguardaríamos sempre as oportunidades que, por lei, devem precipitá-los. Quanto sofrimento agravado pela precipitação, quanta desconfiança e quanta vacilação proveniente da ignorância e causadora das precipitações prejudiciais. É rara a mensagem de Pedra Roxa que ele não cita a ignorância como a causadora de tudo. E quando a gente verifica esse mundo materialista, esse mundo em que não se respeita nada, aí a gente vê que é justamente a ignorância que o nosso irmão sempre falou e fala, a ignorância das leis espirituais, a ignorância desse movimento da natureza, que ela segue nunca se precipitando. Por quê? Porque tudo é lei, tudo é de acordo com o seu tempo. Eu me lembro que na mensagem 2, na mensagem 3 diz assim, ó, a natureza tudo possui, e a inspiração para outras maravilhas ainda desconhecidas nos será oferecida de acordo com o nosso merecimento, à medida que formos observando, estudando respeitosamente, seguindo as suas leis. Então, tudo é lei, não tem para onde correr. Agora, o que cabe a todos nós, principalmente espiritualistas, é aprender essas leis, o mecanismo de funcionamento dessas leis. Quando diz assim, amai o teu próximo. Então é procurar amar ao próximo. Amar os seus filhos, suas filhas, amar a sua esposa, amar os seus colegas nas empresas, amar os seus funcionários, os seus empregados, amar o mendigo na rua, amar os animais. Então são coisas simples. Quando a mensagem diz assim, o pensamento a arma mais poderosa da natureza. Então, nós temos que ficar atento à questão do poder que nós temos através do nosso pensamento, né? As maiores potências do universo, Deus, a natureza e o homem. E o homem tem a capacidade de pensar, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E o pensamento é essa arma no sentido de que o pensamento é a planta da natureza.
Se a natureza nada precipita, então nós temos que andar para e passo com a natureza. E olha que essa potência homem, ele vive da natureza. A natureza dá tudo de graça. A natureza dá os éteres, os elementos da natureza, justamente para que o homem se apodere desses elementos e faça esses elementos do seu potencial, para que ele aprenda a pensar dentro das leis, respeitando ao seu próximo, amando a Deus, porque amando a Deus, ele amará o seu próximo, e amando ao seu próximo, ele estará amando a Deus. Cada ser humano no planeta, no universo, é um Deus em miniatura. Então, nós temos que ter essa consciência das leis para que a gente possa não maltratar o ser humano, porque por lei de justiça nós vamos ter que reencarnar para reparar os nossos erros, fruto da nossa ignorância. E o mais bonito é quando a própria mensagem diz: existem mundos que já evoluíram, planetas que existem aí muito mais evoluídos do que o planeta Terra. E viver neles é motivo de satisfação, é motivo de alegria, onde as leis são respeitadas. Por lá, as questões entre os seres humanos são resolvidas entre si e os homenageados são sempre os culpados que se humilham, confessando seu erro e implorando perdão. Tudo é o inverso do que vemos aqui. O ódio é amor. Repare como o ser humano do planeta Terra ainda age. Quando eu digo ser humano, é querendo referir a maioria, porque, claro, nesse mundo, nessa imensidade, tem pessoas que amam, tem pessoas que seguem as leis. Mas quando a gente liga uma televisão, quando a gente ouve um rádio, quando a gente abre o Zap, por exemplo, nós vemos lá os exemplos que são dados, que são mostrados. Isso fica na mente da gente. A gente diz: ainda estamos nesse patamar? Ainda estamos assim? Cadê a nossa liberdade? Onde estão os nossos direitos? Onde estão as leis ditadas por Moisés, ditadas por Jesus? Isto, vamos dizer assim, em um passado recente. Que quando nós voltamos no passado remoto, pretérito, os mestres da Antúria, os mestres da Lemúria, os mestres Atlantes, eles já falavam nessas leis, eles já falavam, eles já pregavam o amor entre raças, entre seres. E vem Moisés, os essênios, Cristo, batendo na mesma tecla. E a humanidade, o que foi que aprendeu? Quase nada. Porque hoje é o império da moeda metálica, é o império do dinheiro. E a gente vê, quando se refere a outros planetas, planetas mais adiantados, planetas que vivem em perfeita harmonia, mas que também já passaram por tudo isso. Porque a evolução é comum para todos os seres, é comum em todos os planetas. Mas a lição que fica é essa, de que o planeta Terra ainda está engatinhando. Não era para estar assim, porque sempre esteve presente no nosso planeta Terra seres, avatares, mestres, que sempre vieram
dar uma lição, vieram dar uma conduta moral aos seres, para que esses seres pudessem elevar a humanidade a um patamar que não é o que está tendo hoje. Muito pelo contrário. Os seres que hoje estão aí são gananciosos, eles são odiosos, porque eles pensam na matéria, eles pensam gananciosamente no ouro. E quando Cristo se referiu ao ouro, era o ouro da alma. É a alma que brilha pelas suas ações dentro das virtudes, dentro da moral, dentro das leis. O meu reino não é deste mundo. Na casa do nosso pai existem várias moradas. A vida não é essa vida que levamos no planeta Terra. Isso aqui é ilusão. Então, nós temos que estudar e compreender as leis para que a gente saia dessa ilusão. A vida real não é esta que levamos. Nós temos, sim, as nossas missões, os nossos trabalhos, os nossos compromissos, mas para elevar a Terra a um patamar de harmonia. Porque quando nós entramos em conflito, quando nós entramos em guerra, nós desarmonizamos o planeta. Quando o planeta fica desarmonizado, ele não consegue seguir a sua órbita natural. Porque as suas energias internas, que somos nós, estão desagregadas, estão desconfiguradas. E o planeta tem que equilibrar a sua parte interna com a sua parte externa, porque no universo ele tem também a sua missão, ele tem também a sua caminhada. Futuramente, o planeta será um sol. Mas para que ele seja um sol, nós aqui temos que brilhar internamente, através das nossas ações, através do nosso pensamento, a planta da natureza. Tudo tem que vir a seu tempo, a fim de ser evitada da confusão. Nós já estamos na confusão. Nós já estamos assim, como se perdidos. Porque na ganância do dinheiro, na ganância da sobrevivência, o ser humano ele não compreende que a vida verdadeira não é neste plano. Aqui são experiências. Aqui são pré-requisitos que nós estamos passando, pegando, para brilhantar a alma, a brilhantar as nossas ações, pelas nossas atitudes de harmonia, de amor, de fraternidade, porque é isso que vai nos engrandecer. O corpo é matéria do planeta, ele vai ficar aqui. Temos que buscar a nossa evolução, a nossa elevação, através do amar, através do buscar a compreensão das leis, para que eu tenha, o que tenhamos o merecimento de enxergar a trilha correta, para que a luz brilhe nos nossos caminhos e faça de cada um de nós um guia àqueles que buscam a luz. E essa luz são as leis. E nós temos, através do nosso conhecimento, que estar preparados para encaminhar esses irmãos nossos à luz, tirá-los da ignorância. Olhe os acontecimentos. Olhem
ao nosso redor. E o que é que vemos? Quando é que nós vamos buscar esse patamar de mundos que já evoluíram e viver nele é motivo de satisfação? Então, nós temos que buscar isso aqui no nosso planeta. Busquemos educar os nossos filhos, busquemos amá-los, para que eles aprendam a lei do amor e amem. Porque do jeito que está, meus irmãos, ninguém conhece o amor. A gente fala no amor, porque é muito fácil falar, é muito fácil citar Cristo, citar Jesus. O importante é ter atitudes que eles tiveram, é seguir o exemplo deles. Não que não queiramos ser Jesus, não, mas nós podemos repetir os seus gestos, nós podemos abraçar um carente, um irmão carente, nós podemos aplicar as nossas energias como um lenitivo de cura, como foi feito no início dos nossos trabalhos. Isso foi ensinado, e isso nós podemos fazer. Nós podemos abraçar o nosso irmão, abraçar o nosso filho, tão carente dessa energia do abraço, que às vezes a gente chega cansado do trabalho e nós não temos essa paciência de conversar com os nossos, porque o trabalho puxa muito a gente. As notícias nos rádios, na televisão, o jogo de futebol atrai mais. Porém, existe um ser ao nosso lado que precisa dessa atenção. Nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos. E é nesse diálogo, é nessa comunicação, neste relacionamento, que vem o entendimento das coisas. Como é que você está? Como foi o seu dia hoje? Você está se sentindo bem? Precisa de ajuda? Eu posso fazer alguma coisa? Amar é tão fácil, meus irmãos. Amar é tão fácil e nós temos que praticar. Porque a gente só aprende a amar amando. E quando a mensagem diz assim, eles já foram semelhantes à Terra, esses planetas evoluídos, lembram que na sexta-feira nós falamos sobre os Anunnakis que vieram de Nibiru. Quer dizer, há 500 ou mais anos atrás, eles chegaram aqui de disco voador. É uma tecnologia de um país desenvolvido, de um planeta desenvolvido. E como por lei tudo se transforma, progride e evolui, ela também se destina a conquistar uma perfeição idêntica. O planeta Terra vai chegar nesse patamar. As leis são imutáveis e os planos do onisciente na sua perfeição jamais precisam ser alterados. Tudo está traçado e todos serão impelidos a executar as suas variadas tarefas. Ou seja, é como se fosse um dever de casa nosso. Quando a gente reencarna, a gente já vem com a nossa programação. E aí a questão da evolução. Aí a questão de estar atento às leis, para que tudo se encaixe. Mas a ignorância permeia em todos os lares, em todos os países, em todos os estados, em todas as cidades. A espiritualidade luta, a espiritualidade clama para que o ser humano desperte, para que o ser humano ouça, perceba, desenvolva os seus sentidos, desenvolva os seus plexos e chakras. Sim, falar plexos e chakras aqui
é fácil, porque todos entendem, todos compreendem. E lá fora? E aos ignorantes? Esses é que tem que ouvir. Esses é que merecem ouvir. Mas eles não querem. E aí entra a nossa paciência e o nosso amor. A mesma paciência e amor que devemos ter com os nossos filhos, temos que ter com a humanidade. Aquele que está sempre junto a nós, no metrô, no ônibus, na calçada, na praça, no parque. Temos que experimentar, temos que ter coragem. Coragem, meu irmão, para que a gente possa falar, para que a gente possa ter essa oportunidade de praticar essas leis. Macedônia chama, e as mudas estão prontas para oferecer o manjar destinado ao seu príncipe, a fim de salvá-lo de sua situação angustiosa. É assim que está o nosso planeta hoje, a nossa humanidade, angustiosa. Ciência, ciência porque tudo é lei. Lei é lei e tudo está escrito. Merecimento é confiança, confiança é responsabilidade. E eis que chegam a ciência e a sabedoria. A sabedoria e a luz sempre espancam e vencem a ignorância e as trevas. Ou seja, nós temos que ter persistência e determinação. É interessante quando a mensagem diz: Macedônia chama e as musas estão prontas para oferecer o manjar destinado ao seu príncipe. A Bíblia, no acho que é Atos 16:9. Às vezes eu tento gravar e esqueço, né? Que tem uma passagem que diz assim: mas vem a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, através de um sonho, ouve essa frase e ele se dirige à Macedônia para passar o ensinamento de Jesus. E a mensagem fala: Macedônia chama e as musas estão prontas. Macedônia, sendo agora o nosso planeta, a nossa humanidade, ela precisa dessas leis, ela precisa ser doutrinada, porque nessa confusão que estamos aí, onde se fala assim em acabar com uma religião, e nós sempre batemos na tecla religião e ciência é a mesma coisa. Quando nós falamos de leis, as leis espirituais são a ciência espiritual. As musas, se eu não me engano, elas, na mitologia grega, eram entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística, a criação científica. Então, quando Pedra Roxa diz Macedônia, chama e as musas estão prontas, é porque as leis já estão aí. Faltam nós, cientistas, tomar conta deste conhecimento, não mais um conhecimento fanático, não mais um conhecimento sem análise, mas um conhecimento baseado na ciência espiritual, buscando dotar o planeta do ser humano de um conhecimento científico, mas um conhecimento científico baseado nas leis, baseado na fraternidade, baseado no amor.
baseado na igualdade, na união. Ah, mas aí você já partiu para filosofia. Não, nós não estamos falando de filosofia. Nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando de um conhecimento perdido. Porque só quando a humanidade estiver amando, só quando a humanidade estiver fraterna, esses irmãos de outros planos, esses irmãos, as aves do céu, poderão entrar em contato conosco através da nossa intuição, através da nossa vidência, através da nossa audiência e passar esses conhecimentos, conhecimentos que esses irmãos de outros povos estão querendo passar. Mas como é que vai passar conhecimento para um povo que sonda em guerra? Como é que vai passar o conhecimento para um povo que não enxerga o teu próximo como irmão, só enxerga o próximo como um inimigo ou como um ser fácil de ser aproveitado, fácil de ser manipulado para tirar proveito, para sugá-lo nas suas energias físicas e materiais. Qual a capacidade que esse ser humano tem de captar uma onda de amor? O amor tem que estar aqui, na harmonia, no equilíbrio dos meus plexos e chakras, dos nossos plexos e chakras, para que a gente possa, equilibrando essas energias, atrair energias de fora. Eu tenho que equilibrar o meu ser para, através do merecimento, eu captar as ondas externas. Fora isso, vai ser muito difícil, porque o semelhante atrai o semelhante pela lei de afinidade. O ignorante atrai o ignorante e estaciona, porém a sabedoria consegue atraí-los e reformá-los. O problema é que temos mais ignorantes do que seres que amam. E por isso que nós temos que praticar essas leis, para que possamos atrair, por lei de afinidade, seres de outros planetas, irmãos do plano espiritual, do plano astral. Tu veja como é fácil. É querer, é vontade, é buscar esta sabedoria, porque a sabedoria é a maior fortuna, porque nunca oscila. É produto que não se desvaloriza jamais, é moeda de curso universal, seu lastro, suas virtudes e seu padrão é divino. Quem é mais que fala em virtude neste planeta, meu irmão? O que são as virtudes? É só vaidade? É só orgulho? É só ganância? Mas nada está perdido. A sua força é a mais poderosa. Seus generais são os conhecimentos, suas armas, as verdades e seus exércitos formados por palavras. Veja só, palavras que na matéria, né, exército, armas, generais, poder, e que a gente consegue, o nosso irmão Pedro Araújo consegue no seu trecho, na sua elaboração, passar o amor por significados diferentes. Seus exércitos são formados por palavras. O conhecimento, suas armas, as verdades. Então, o interessante é que não é difícil, é muito fácil. Basta querer. E nós vemos que na evolução do planeta, a gente vê assim uma França, por exemplo, que foi o berço do espiritismo. A gente vê Israel,
que até hoje detém os conhecimentos verdadeiros que foram passados por Moisés, ainda detém aquele conhecimento daqueles povos antigos, Suméria, Babilônia, está tudo guardado com eles. E a gente ainda vê o conhecimento preso na cidade do Vaticano. Então, tem muitas coisas que são veladas, escondidas, não passadas à humanidade. Por medo? Talvez não. Talvez por ganância, sim. E isto atrapalha a humanidade, porque nós poderíamos já estar em um patamar de puro desenvolvimento científico, aonde as leis eram para serem respeitadas, nós estaríamos hoje amando. Mas amando assim, ó, a nossa essência seria de puro amor. Nós estaríamos em um amor quântico. O teu amor seria ou será o meu amor, que será o amor do meu vizinho, o amor do outro vizinho. Seremos único, uma energia só. Gratidão a todos, gratidão aos irmãos da parte espiritual pelas influências, pelas intuições. E eu encerro agora o meu trabalho e vamos ficar à disposição para que alguém queira contribuir, dando as suas opiniões, suas participações ou querendo tirar alguma dúvida. Gratidão a todos. Ok, meu irmão, obrigado a você. Bom, vamos fazer aí a prece de encerramento e assim franquear a palavra. Acompanhemos a prece, então. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado, derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Assim Deus será. Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja esotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, a diretoria desta loja, nossos guias e protetores, a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim sendo, dou por encerrado o expediente na noite de hoje, na parte material. E agora a palavra está franqueada.